22ª FENARROZ, Multifeira do Agronegócio, um dos maiores eventos da América Latina, e vem trazendo o que há de mais moderno para o setor agrícola, com informações, tecnologia e inovação. Vou convidar minha colega e sócia, a doutora Odara Weimann. Nós somos sócias no escritório Weimann e Koubich, advogadas associadas, atuantes no setor do agronegócio. O tema da palestra: Oportunidade e desafios para o agronegócio do futuro e Plano Safra 2023. E se der tempo, ela ainda vai falar sobre... É surpresa. Então, pessoal, primeiramente, muito obrigada a todos pela presença, por estarem aqui na segunda edição do nosso seminário da Mulher do Agronegócio, prestigiando a nossa organização do evento, prestigiando a nossa Feira Nacional do Arroz, que é, sim, uma feira para toda a família. Esse seminário é um seminário para toda a família do agro, não é destinado apenas a homens, tá? É destinado a pessoas, que são essas pessoas que fazem o nosso agronegócio acontecer. Então, eu sou a Odara Weimann, sou advogada, vou diminuir um pouco o tempo aí para uns 18 anos, né, para não me entregar tanto. Sou especialista em gestão e desenvolvimento rural, sou especialista pela UERGS, também fui aluna da Chayane, a nossa primeira painelista. Sou especialista em compliance pelo INSPER e especialista em direito do agronegócio também pelo INSPER em São Paulo. Atuo nesse segmento da educação financeira e planejamento financeiro para produtores rurais há muito tempo. Fui advogada do Banco do Brasil, fui advogada da Caixa Econômica Federal, na parte de contratos do agronegócio. Então, um pouquinho da minha trajetória veio se formando ao longo desses anos e eu fui indo para o agronegócio meio que sem querer. Eu acho que ele me pegou assim que no laço, que nem eu costumo dizer, né? Quando eu saí do banco, eu estudei, passei até a 4ª fase de concurso do juiz do trabalho, e eu desisti. Na última fase, porque nesse meio tempo a minha mãe faleceu e eu não tinha mais motivação para continuar aquilo. Aquilo que tinha sugado 4 anos da minha vida, que eu passei só estudando e sem viver, praticamente. Então, todo mundo me chamou de louca. Só que a minha mãe sempre me disse: por que tu quer ser juíza do trabalho? Tu vai ter um trabalho engessado e tu vai ganhar um teto de salário. E tudo que eu queria era aquele teto de salário, né? E ela disse: tu pode ganhar muito mais, desenvolvendo melhor as tuas habilidades que tu já tem, estão guardadas aí dentro de ti. E o sonho da minha mãe e do meu pai sempre foi ter uma filha advogada. E eu queria ser contrariando a família, dizendo: não vou ser advogada, vou ser artista da Globo, ainda disse uma época assim. E acabei, né, descobrindo na advocacia. Então, eu não nasci com essa vocação, eu acho. Eu desenvolvi essa vocação e descobri nesse caminho o amor pela profissão que eu tenho. Então, quando a gente pensa assim, não sabe se está indo pelo caminho certo, se está indo pelo caminho difícil, eu planto, eu nunca vou colher, sempre chega a hora de colher, gente. Então, acreditem primeiro no caminho que vocês escolhem e plantem muito, semeiem muito, porque o dia da colheita ele sempre chega. Então, essa só um pouquinho do que é a Odara hoje. Então, atuo com um escritório aqui em Cachoeira do Sul e um segundo escritório em Rondonópolis, no Mato Grosso. Mas a nossa atuação é nacional, muitos nos conhecem aqui. A gente tem clientes lá desde Palmas do Tocantins até o Alegrete. Eu, ultimamente, atuo mais fora de Cachoeira do que em Cachoeira, né? Mas eu conto aí com uma equipe eficiente, que sempre apoia os nossos projetos aí para desenvolver, porque a gente acredita que só crescemos quando nós contribuímos. E esse seminário ele vem com esse intuito, de contribuir para o desenvolvimento do agronegócio, de contribuir para o desenvolvimento da agricultura familiar local,
de contribuir também para a nossa FENARROS, de contribuir para a nossa sociedade, principalmente para todos nós. Porque sempre que a gente para um minutinho para ouvir alguém falar, a gente aprende alguma coisa. Basta a gente ter humildade. Então, meu tema hoje é um pouquinho diferente do que eu sempre falo, que é crédito rural, que é educação e gestão financeira no agronegócio. Eu vou trazer para vocês o tema Desafios e oportunidades para o agronegócio do futuro. Desenhei aqui, foi um trabalhinho meio artesanal que eu fiz, mas como que a gente está? Que cenário é esse que a gente está vivendo hoje e por quê? Será que os motivos que levaram o nosso agro ser o que é hoje, ou como está hoje, aconteceram agora, nesses últimos 2, 3 anos? Desde quando se desenvolvem essas políticas agrícolas no Brasil? Então, vamos lá, gente, conhecer um pouquinho dessa história. Então, quando é que despertamos economicamente para as crises no mundo? Quando que o Brasil cresce? Nós vamos ver aqui que o Brasil cresce em momentos de crise. Em 1929, com a crise da Bolsa de Nova York, né, nós tivemos a crise econômica mundial da Grande Depressão, um momento em que milhares de famílias perderam seus empregos, passaram fome e tiveram que redescobrir uma nova forma de se desenvolver economicamente. O que nós víamos nesse período junto da crise de Nova York, da Bolsa de Nova York? Nós vimos um processo de desenvolvimento da produção para diminuir a dependência alimentar. Por quê, gente? Porque nesses anos que antecederam esse impulso para o desenvolvimento da independência, para uma independência alimentar no nosso país, nós passamos por outras guerras. Nós passamos, antes disso, pela Primeira Guerra Mundial, o que inviabilizou totalmente o acesso e a chegada dos alimentos dentro do nosso país. Por quê? Porque nós éramos produtores da monocultura. Ou se desenvolvia o pau-brasil, ou se desenvolvia o café, ou se desenvolvia o cacau. Nós não desenvolvíamos uma agricultura para alimentar a nossa nação. Nós desenvolvíamos uma agricultura para os excedentes daquela única monocultura ser enviada para fora, para o mercado externo. E daí, começou-se, então, como um programa, um projeto, uma estratégia de crescimento, esse processo de desenvolvimento para diminuir a dependência alimentar. Em 1957, nós tivemos, então, introduzido no ordenamento mundial o conceito de agribusiness, e nós, em 1960, temos ali um marco verde, eu chamo marco regulatório, porque é o processo da Revolução Verde que aconteceu no Brasil e que muitas políticas agrícolas foram desenvolvidas. Dentre elas, chamo também a atenção para essa década aí, foram instituídas as primeiras bases do crédito rural no Brasil. Por quê? Voltando àquilo que eu falei antes, era uma estratégia do governo federal para desenvolver o agronegócio no Brasil. Então, esse histórico, o agronegócio que a gente vê hoje, foi criado com base em políticas agrícolas desenvolvidas desde 1937, na verdade, a primeira legislação de crédito rural que nós temos no país, aponta a data de 1937. Nas décadas de 60, então, nós temos esses 2 marcos regulatórios aí, que é a criação das primeiras legislações que vão regular e o sistema de crédito rural no Brasil. Como que se financiou aquele produtor? Se via que era necessário ampliar, se via que era necessário diminuir a dependência econômica dos outros países, para que nós pudéssemos ser, primeiramente, autossustentáveis, mas depois, por que não, uma potência mundial de produção de alimentos? E olha o que nós somos hoje. Mas, para isso, nós precisávamos de quê? Crédito para crescer. E foi aí que o governo federal, junto com o Conselho Monetário Nacional, junto com o nosso conhecido Banco Central, desenvolveu essas bases
do crédito rural, onde nós tínhamos uma política de crédito rural altamente subsidiada. Se fornecia recursos para o produtor produzir, porque queria que ele se mantivesse na atividade, queria que aquela atividade realmente tivesse resultado, fosse eficiente e precisava de recursos. Porque, ao mesmo tempo, nós tínhamos um processo de migração. As pessoas não queriam ficar no campo, a vida no campo era miserável. Então, elas queriam ir para as cidades, acreditando que nas cidades elas teriam uma vida melhor. Então, foi preciso muito investimento, muita mudança de cultura e, principalmente, tornar aquelas áreas produtivas. Áreas que até pouco tempo se acreditava que só produzia um único tipo de cultura. E que aquela cultura deveria, primeiramente, abastecer a minha família. Hoje, gente, até a agricultura familiar produz excedente, né? A gente viu a Chayane falando aqui das feiras da agricultura familiar que eles desenvolvem, ou seja, até mesmo o pequeno produtor produz com excedente. E até mesmo o pequeno produtor tem que ser visto como um empresário. Por quê? Ele precisa saber quanto é a hora dele de trabalho. Ele precisa saber quais os custos dele da produção. Ele também recolhe imposto. Ele talvez pode ou não empregar pessoas. Ele precisa desenvolver estratégias para comercializar aquela produção dele. Ele não precisou fazer o delivery, o pequeno produtor, durante a pandemia? Precisou, né? Vocês viram. Estratégias de marketing, de comunicação, de acesso ao consumidor. Então, essa é a nossa agricultura familiar dos anos 2022. Mas antes disso, eu sempre gosto de botar a carroça, né, na frente dos bois, eu sou muito acelerada. Tivemos, então, o boom do desenvolvimento da ciência com o surgimento da Embrapa, né, em 1970, que veio aperfeiçoando as tecnologias, pesquisa, ciência na área do desenvolvimento das próprias agriculturas desenvolvidas no Brasil e a diversificação, a introdução de maquinários, de outras empresas multinacionais que trouxeram tecnologia para dentro do Brasil. E, em 88, isso eu não posso deixar de falar, né, o nosso marco aí, que é a Constituição Federal, que trouxe em seu bojo a importância e tratar o agronegócio e tratar a agricultura como uma política de Estado, como uma política que deve ter investimentos, como uma questão estrutural para o desenvolvimento do país. Então, assegurando inclusive, nós tivemos recentemente um inciso novo no artigo 6º da Constituição Federal, que colocou lá, dentre os direitos fundamentais, fiquem surpreendidos, né? Isso foi há 2 anos atrás. Não estava dentre os direitos fundamentais, que é saúde, né, casa, moradia, alimentação. Não estava lá. Agora, faz parte da nossa Constituição Federal, que a gente teve que ir desenvolvendo ao longo do tempo. O que fez o Brasil enxergar que precisava desenvolver o agro dentro do país? Que precisava de mais pessoas interessadas, que essa cadeia do agronegócio envolve uma multidisciplinaridade de atividades. Foram as crises. Essas crises que nós passamos, nessas épocas. Primeira Guerra Mundial, Bolsa de Nova York, a Grande Depressão, como nós chamamos, a Segunda Guerra Mundial, o desabastecimento alimentar. Nós precisamos passar fome. E nós precisamos, lá no passado, ter enfrentado dificuldades das mais diversas e ter abandonado terras. Ter desistido da atividade porque nós não tínhamos o quê? Empenho, motivação. Nós não tínhamos quem acreditasse no nosso negócio. Assim foi comigo também. Meu pai, ele era produtor rural. Meus avós tinham uma fazenda lá em Santa Maria. Ele nunca acreditou na vida do campo. E ele era filho único. E ele disse, eu não quero isso para mim, eu quero passar num concurso público. O que aconteceu?
Meus avós, sem ter um plano de sucessão, já ficando velho, fizeram o quê? Tiveram que vender a fazenda e comprar casas na cidade para que meu pai pudesse, então, se tornar o servidor que ele queria ser. Porque não tinha ninguém interessado. As pessoas naquela época não queriam ficar no campo. Hoje nós vemos um movimento contrário. Pode passar, Dani. Então, chegamos a esse desafios e oportunidades do agronegócio do futuro. E aí nós vamos falar o que a gente evoluiu. Será que essa pandemia e essa guerra que nós passamos recentemente trouxe um novo start para nós? Será que a gente viu alguns pontos fracos que nós podemos melhorar? Será que nós vimos desafios para o nosso agronegócio? Todos aqui que estão aqui, de certa forma, direta ou indiretamente, trabalham no agro. Porque o agro é formado, pode passar, por uma longa cadeia negocial. Ele começa, sim, em sua maioria, lá no fornecimento de insumos. E eu entro em insumos aqui, eu falo do crédito também, dos fertilizantes, das máquinas, irrigações, ou seja, tudo aquilo que é necessário para eu plantar, ir para dentro da porteira. Depois da produção, chega no produtor rural, ele precisa produzir. Depois disso, nós temos um longo caminho a ser trilhado para que o produto chegue lá no seu destinatário final, que é quem? O consumidor. Então, nós passamos pelo elo da produção, da comercialização, do processamento, da distribuição, até que chegue no consumidor final. Essa é a visão sistêmica estabelecida academicamente para o agronegócio. Mas pensem comigo, gente. Quem vocês acham que faz que tudo isso funcione aqui? O que eu vou produzir? O que eu devo produzir? Aquilo que eu tenha mercado para consumir. Adianta eu continuar produzindo um produto que não interessa o consumidor? Não. Então, quem é o carinha responsável por tudo? Aonde deveria começar esse elo de negócio? Essa grande cadeia de negócios. Essa pessoinha aqui, ó. Esses somos nós, que além de trabalhar com a produção, ou no antes da porteira, ou depois da porteira, ou dentro da porteira, nós somos todos consumidores. E nós direcionamos o que vai acontecer com o mundo, com o mercado, e o que o próprio cara do crédito, o próprio cara que produz sementes, defensivos, fertilizantes, deve oferecer para o cara que quer produzir, porque o cara que vai produzir, só vai produzir o que ele tiver consumo. E aí que eu digo, voltamos ao início, o consumidor deveria estar no início dessa cadeia. Aqui nós vamos, eu sempre digo assim, eu gosto de separar de duas formas. Esse é o fluxo do negócio. Lá em cima, ali imagine uma seta reta, indicando fluxo do negócio. Como funciona os elos do agronegócio é nessa sistemática aqui. Mas e o fluxo da informação? Não seria uma seta daqui para lá, para direcionar todos esses stakeholders aí, que nós chamamos os agentes do agronegócio? Seria, né? Nós estávamos falando ali, eu estava participando do programa Voz do Campo, e nós falando de novos hábitos alimentares. O que a gente tem que estar atento? Que o mercado está mudando, as pessoas estão mudando, a necessidade por alimento é cada vez maior. Para quem está passando fome, todo alimento é bem-vindo, gente. Mas quando a gente está falando de pessoas que têm uma renda média, que conseguem se alimentar, elas também conseguem, chega um ponto que elas começam a querer diversificar os seus alimentos. Elas querem escolher coisas diferentes, querem buscar hábitos diferentes de se alimentar. E a gente não pode, eu não estou dizendo que eu concordo com algumas tendências de mercado, eu só estou dizendo que a gente não pode não observar esses dados para direcionar a nossa atuação dentro desse segmento do agro.
Pode passar, Dani. Então, aí chega o que a gente chama de cadeias de valor, que é que no agronegócio ele percorre esse longo caminho onde distintos mercados têm importância para cada formação do preço, para cada formação do produto. Ou seja, aquele que trabalha fornecendo os insumos lá antes da porteira, ele é de suma importância para todo esse negócio funcionar. O carinha lá da ponta que está comprando, o consumidor final, seja ele brasileiro, chinês, vietnamita, da Indonésia, como a gente vai ver logo adiante aqui, ele também vai ser ouvido. E é isso que o mercado tem feito. Ele está buscando os interesses do consumidor para formar esse novo agronegócio. E nós mesmos fornecemos essas opiniões. Nós mesmos direcionamos o nosso agronegócio. Pode passar aí, Dani. Aqui eu trouxe uma tabela de primeiro semestre de 2021, porque nós não tivemos a primeira para fazer a comparação do primeiro semestre de 2022, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de países os países que mais exportam alimentos do Brasil. A gente sabe que a China, em volume, 2021, ela representa, sim, é o maior comprador que nós temos e vai continuar sendo por muitos anos. Mas, como disse o professor doutor Antônio da Luz na quarta-feira, ele também reserva muito alimento nosso. Tem estocado lá de 20% a 40%, dependendo do milho, o trigo está estocado lá, com os chineses. Esses chineses não vão matar a fome do mundo. Esses chineses vão guardar aquela comida para eles, porque eles precisam desenvolver as outras cadeias do negócio que dependem daquele alimento estocado, a produção da suinocultura deles, por exemplo. Então, aqui a gente tem que olhar com outros olhos para esse mercado do agro, trazendo uma observação aí, por exemplo, olhem ali, Taiwan, 77,5%. Irã, olha o quanto ele está exportando do Brasil. Olha a Turquia. Olha México. A gente ouve falar desses países no nosso mercado de notícias do agro? Não, mas são países que cada vez mais estão dependendo do nosso alimento, estão dependendo do que é produzido no Brasil. Ainda, dado trazido pelo o professor doutor, ele disse o quê? 3/5 do mundo inteiro é dependente de alimento, ou seja, eles importam alimentos daqueles países que produzem. E os outros 2/5 são países exportadores, dentre eles o agronegócio. O agronegócio, em volume, é o país que mais exporta no mundo. Por quê? Porque nós produzimos alimentos com um volume de excedência muito grande. Então, quando falo, a gente vê nas notícias assim que está faltando comida no prato do brasileiro. Gente, comida no prato do brasileiro nunca está faltando. Está faltando renda para ele comprar a comida. Mas a comida nós temos. Independente do quanto a gente exportar, nós sempre vamos ter comida. Nós já atingimos a questão da estabilidade, ou seja, de ter alimentação para todo o nosso povo. Tá? Então, a gente tem uma obrigação de quê? De continuar produzindo os excedentes. Por quê, gente? Porque esse povo precisa comer. Essa gente precisa comer. E isso é responsabilidade nossa. Por quê? Avança mais um aí, Dani, para nós. Aí a gente entra no sistema da gestão de risco. E vocês vão ver que eu botei ali, ó, o Brasil perde, em média, anualmente, mais de 11 bilhões devido a riscos extremos. O que são riscos extremos e como a gente pode resolvê-los? A gente tem 3 opções, geralmente, porque eu sempre digo, não existe zerar risco. Existe mitigar risco, existe responder ou transferir os riscos. Pode passar.
Os principais riscos que envolvem a atividade no agronegócio hoje é riscos de produção, riscos de financiamento, de comercialização, e aqui entendam, quando a gente fala do crédito para crescer e da maneira que eu lido com o crédito também, e principalmente, vai ter dinheiro para todo mundo? Tem dinheiro no mercado para todo mundo? Riscos de mercado, os nossos riscos jurídicos, né? O produtor cada vez mais sendo exigido estar em conformidade com a legislação. A nossa legislação é extremamente ampla, exigente, seja nos aspectos ambientais, sociais, cada vez mais os olhos voltados para regular as nossas atividades. Então, ambiental, trabalhista, tributária e contratual. E riscos de conflito, né? Gestão de pessoas e sucessão. Aí o que a Gabi falou, se conhecer, gerir esses conflitos que acontecem no meio rural. Pode passar. Mercado externo, gente. O que a gente tem que falar? Não pode deixar de falar de Rússia e Ucrânia, né? Depois de 2 anos de pandemia, de lockdown, de alimento que não chegava no mundo inteiro por portos fechados, né? Embarcações impedidas de ingressar em países. Agora nós tivemos, para completar, essa briga mais geopolítica do que efetivamente ela trouxe prejuízo para os 2 lados, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Por quê? E eu vou explicar para vocês e para o mundo que dependia dos alimentos que esses 2 países que a gente... Rússia até a gente ouve falar muito no noticiário, a gente acompanha, conhece a cultura daquele país, de tanto que ele já é falado. Mas a Ucrânia, até pouco tempo, isoladamente, a gente desconhecia aquele pequenininho país e o potencial produtor que ele tinha. Gente, a Rússia, ela é a primeira exportadora do mundo em trigo e a 4ª produtora em trigo. A Ucrânia é a 7ª maior exportadora de trigo e a 9ª maior produtora de trigo do mundo. Sendo que tem países da Ásia que comercializavam unicamente com esses 2 países. Ou seja, em torno de 80%, alguns países dependiam exclusivamente dos produtos que saíam desses 2 países. E esses países dependentes do alimento da Rússia e da Ucrânia ficaram como? Sem alimento. A tendência é que... Ju, até me corrija aqui, que eu com números, às vezes, acho que é em torno de 80 milhões, 86 milhões de pessoas, né, vão chegar à extrema pobreza, miséria, de não ter comida. Por quê? Por causa dessas restrições políticas, ambientais, econômicas, alfandegárias. E agora, será que acabou isso aqui? Os efeitos disso aqui acabaram com o conflito? Não, nem o conflito acabou. Mas a Rússia está sofrendo retaliações de nível econômico. Ou seja, saiu fora do sistema financeiro. Ninguém mais investe e acredita na Rússia. É uma retaliação econômica. Então, ela não tem mais dinheiro para produzir, por mais que ela tenha capacidade produtiva. A Ucrânia, por sua vez, tem áreas para produzir, mas não tem mais áreas para estocar alimentos, não tem mais portos para enviar alimentos, foi tudo destruído com a guerra. Então, esses 2 países vão levar alguns anos ainda para voltarem a se restabelecer e fornecer aquele mesmo alimento que eles forneciam para os países da Ásia, que eram extremamente dependentes dele. Pode passar. Então, o que nós vamos avançar nos riscos? Risco de produção aqui, o que ele envolve, né? Vários fatores de incerteza. Quando fala em produção, nós ainda falamos daquele modelo de negócio que eu planto e olho para o céu e penso, vou rezar para chover, vou rezar para parar de chover. Não. Hoje, cada vez mais, a gente precisa de profissionalismo, né? Chegou o tempo em que só a fé salvava as nossas lavouras, tá? A gente tem que ter fé, sim, mas a gente tem que avaliar os riscos. A gente tem que mitigar esses riscos, gente. Conhecendo que as inúmeras tecnologias que envolvem, que podem nos auxiliar
para avaliar o nosso solo, o nosso clima, saber a melhor época de plantar, buscar as melhores fontes de financiamento, que nos traz menores prejuízos. Como assim, Dara? Esse é um dos riscos mais evidentes que nós temos dentro do agronegócio. E o que é muito caro ainda? O seguro, né, gente? Apesar de ser o maior mitigador de risco, o seguro rural ele ainda está muito caro para a população, em forma geral, mas ele é o melhor instrumento que nós temos ainda como mitigação de risco. O que nós podemos usar para minimizar esses riscos? Aqui nós podemos citar aqui gestão especializada, gente, ter processos de gestão dentro da sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. Todos nós, que nem eu disse, produzimos, empregamos, comercializamos, pagamos tributos. Somos o quê? Somos empresa. Quando a gente tem que avaliar nesse sentido. Eu sei que tem alguém que tem resistência em ser visto como empresa, porque agrega valor em ser visto também como agricultura familiar, mas a agricultura familiar faz tudo isso que eu falei. Teu produto, tu vai agregar valor nele pelas suas estratégias de mercado, estratégias de comercialização, parceiros estratégicos, mas não pela maneira que tu produz. Esse sistema é o mesmo para todos. Então, as mitigações de risco, elas são as mesmas. Gestão qualificada, gestão baseada em dados, informações reais, tá? Assistência técnica especializada. A gente sabe que eu sei muito porque sempre fui eu que plantei. Eu que sei o jeito de plantar. Eu escuto isso muito. Eu que sei o jeito de plantar. Mas é que o jeito de plantar não é mais o mesmo. O mesmo produtor que antes, em 1945, alimentava 12 pessoas, um produtor alimentava 12. Hoje, esse mesmo produtor alimenta 230 pessoas. Com base no quê? De inovação, de ciência, de assistência técnica especializada, na mesma área. Vocês têm noção que o mesmo produtor, o seu João lá, ele conseguia alimentar 12. Se a família dele tivesse 12, ele conseguia produzir alimento só para os 12. Mas hoje ele consegue produzir alimento dentro da mesma área para 230 pessoas. Olha como nós melhoramos, né? Porque a gente inovou nas técnicas, nós inovamos em conhecimento. É aquilo que eu disse, acho que eu falei até ano passado, e eu sempre digo isso, né? Uma semente de soja não é uma semente de soja. Ela tem, o que tem dentro dela? Tem ciência, tem tecnologia, tem pesquisa. Olha quanta coisa dentro de uma semente de soja, gente. Cada sementinha é diferente da outra, assim como todos nós somos, né? Pode passar aí, Dani. Então, o risco financeiro e comercial. Gente, aqui é o que eu digo, meu chão, né? Então, o financiamento está atrelado em grande parte à comercialização. Antes, o que nós fazíamos? Nós buscávamos recurso para produzir e depois nós comercializávamos, né? Esse era o andar normal das coisas. Hoje, nós comercializando já nos financiando. Então, nós comercializamos aquilo que não plantamos para poder plantar. Ou seja, nós estamos sempre olhando para frente. Se eu estou olhando para frente, eu tenho que avaliar os dois riscos junto, o do financiamento e o da comercialização. O que aconteceu? Ano passado, os preços estavam bons, não estavam bons, a comercialização, todo mundo estava bem, ano passado, retrasado. Então, houve muito contrato de compra e venda de soja futura, por exemplo, que depois houve uma supervalorização do preço. E aquele que vendeu antes se arrependeu. Daí, o que aconteceu? Quebra de contratos, não quero entregar porque eu vendi a R$80 e a soja estava a 180. Olha quanto eu estou deixando. Mas teria como prever determinadas situações? Pandemia não se prevê, guerra não se prevê, né? Porque são riscos extremos. Mas a gente já vinha de um cenário de pandemia. Então, nós teríamos que ter, no mínimo, condições de avaliar que oscilações daquele preço iam acontecer. E pensar, se eu quero contratar, comercializar toda a minha produção futuro, gente, aí que está o problema. Sempre que a gente não diversifica, a gente expõe o risco tudo numa vez só. E se a gente separa para fazer em etapas diferentes essa comercialização,
a gente tem sempre um plano B, um plano C, um plano D. Então, faz um pouquinho, percentuais daquela tua produção, tu faz com uma venda futura, um outro percentual, tu, se tem capacidade de armazenar, armazena para comercializar conforme vai especulando esse mercado, se esse mercado vai dando tendências e vai subir, se vai cair, aprenda a avaliar isso. E hoje eu digo, olha como o produtor tem que ser genioso. Como ele tem que saber tudo isso. Claro, ele pode estar com uma equipe que vai apoiar ele, mas a tomada de decisões continua sendo dele. E é muito difícil tomar decisões sobre isso, porque a responsabilidade é muito grande. Então, trabalhar com uma estratégia de comercialização, levando em consideração o fluxo de caixa do empreendimento. Esse indicador vai apontar quais as opções existentes no mercado melhor se adequam ao modelo do negócio, mitigando os riscos financeiros, comerciais e de mercado. Pode passar. Riscos de mercado, então, né, gente, eu nem preciso falar, a gente vê isso todo dia. Ninguém sabe, aqui na Fenarroz mesmo, hoje a gente sabe que quem plantar já vai plantar com uma margem mínima para o futuro, mas já sabemos também que está faltando produto no mercado, que a dependência econômica está aumentando, que aqueles países que compravam da Rússia, da Ucrânia, não têm de onde comprar e vão ter que vir comprar do Brasil, esses alimentos que antes dependiam deles. Outros países que têm um crescimento populacional muito crescente e que também vão precisar de mais alimentos. Esse mais alimento vai sair da onde? Do Brasil. Então, assim, ó, direcionar a sua estratégia de produção para aquilo que quem está te dando os indicadores, as referências, o consumidor. Então, a gente tem que conhecer aquele consumidor que eu mostrei para vocês lá antes, o do México, o do Irã. O que é? Como é formada essa cadeia alimentar desses outros países? O que esses países vão demandar que nós podemos produzir? A gente viu também durante a feira, essa feira ela trouxe assim, surpreendentes palestras, seminários de grande qualidade sobre o milho, né? O próprio economista falou, plantem milho. É difícil plantar milho, às vezes, em algumas áreas, mas a gente pode diversificar para outras áreas, e eu vou trazer para vocês algumas possibilidades aí. Pode passar. Riscos jurídicos, né? Que eu vou passar brevemente, para não ficar muito técnico aqui para vocês, que vai falar, pode falar aspectos gerais aí, aqueles riscos que nós falamos lá no início, que é os riscos trabalhistas, os riscos ambientais, os riscos tributários, os riscos contratuais, os riscos de não se planejar uma sucessão. Pode passar. Daí vem aí, pode passar isso aí que eu já falei. Os riscos de conflitos gerenciais e sucessórios. Aí, ó. Gente, a única certeza que a gente tem nessa vida é que a gente vai morrer, né? Então, que um momento tu vai ter que passar aquele bastão, querendo ou não. E quem vai cuidar do seu negócio? Estou preparando alguém, não estou preparando alguém, ou ninguém quer na minha família, ou vou ter que ver alguém de fora. E esse alguém de fora é um terceiro que eu vou ter que confiar a gestão do meu negócio. Uma propriedade que está na minha família há 50, 60, que nem o Sérgio disse, que é o vice-presidente da Fenarroz há 120 anos. A família dele é produtora rural. 120 anos. E o que acontece com esses riscos? Risco de saúde, doença e acidentes pessoais, risco de quebra de contrato, de casamento ou desavenças familiares, risco de quebra de sociedade, um irmão é sócio do outro, brigaram porque as mulheres não se entendem, né? E aí, o que acontece? Acaba a sociedade. Daí tem que dividir tudo, um quer vender, o outro quer continuar. Será que quando a gente vai triturando o nosso negócio, esse nosso negócio tende a prosperar? Fatiando. Não ao contrário, que é bom. Quando eu digo assim, é bom tu ter a pizza sempre do mesmo tamanho e tu vai fatiar em 10 fatias. Eu entrego uma para ti, uma para ti, uma para ti, uma para ti. Ou é melhor eu aumentar o tamanho da pizza e ter mais fatias? E crescer aquela pizza. É mais ou menos por aí. Faço essa reflexão. Então, isso é um grande problema que
que nós não temos uma solução só no meio jurídico contábil, com uma solução de conflitos, né? A gente às vezes consegue resolver os conflitos existentes naquela família, mas mesmo assim, a minha vocação não é estar no campo. Olha o meu pai, que eu trouxe o exemplo para vocês, nunca foi. Não ia mudar. Então, se é vender aquela propriedade, por que não vender de uma melhor forma? Planejando-se tributariamente, contabilmente também, né? Existem muitas estratégias hoje no mercado que eu já posso constituir uma pessoa jurídica, me corrija aí, Yara, né? Já pensando no ganho econômico que eu vou ter com a venda do imóvel. Então, se eu sei que eu vou vender futuramente, eu vou adotar uma postura A. Agora, se eu sei que eu tenho condições de preparar os meus filhos para trabalharem junto, eu já vou constituir uma outra pessoa jurídica onde eu vou atribuir cotas diferentes para ele e eles vão comprar ou vender essas cotas entre eles ou doar ao longo desses anos. Não precisa ser nada feito imediatista, tá? Tudo pode ser feito gradativamente, até porque é uma mudança de cultura. Quando a gente fala em mudança de cultura, né? Isso dói, né? Vem alguém apontar para ti e dizer o que tu tem que fazer. Tu sempre fez um jeito. E agora vem essa guria aí, com esse 1,5 m de altura, me dizer o que eu tenho que fazer? Não, não vou acreditar nela. Então, elogia, sabe? Reconhece o que aquele produtor já fez de certo. Porque se ele chegou até ali, com certeza não foi só errando. Então, um bom caminho ele trilhou acertando. Vamos reconhecer o que já deu certo, valorizar o que deu certo e pensar, que bom que deu certo, eu quero que continue dando certo, né? Então, para dar certo, vocês têm que dar as mãos. Vocês têm que chegar num acordo. E vamos avançar, assim como no slide. Oportunidade, gente. Falamos do desafio, falamos dos riscos, né, de uma forma geral, aí, porque eu nunca sei se vai me sobrar muito tempo ou pouco tempo, né, porque eu sempre fico por último. Então, já para fazer assim, se eu tiver que ampliar, eu consigo. Se eu tiver que diminuir, também dá um jeito. Pode passar. O que vem como oportunidade, eu chamo o agro do bem. Nós somos o agro do bem, sim. O Brasil é o agro do bem. Porque é ele que vai matar a fome da nação inteira. E esse novo modelo do agro do bem, ele vem se preocupando com a perpetuação das unidades familiares, das unidades de produção, vista como pequena, média e grande. Se eu sou um pequeno agricultor ou se eu sou um grande agricultor, eu vou ter que adotar essas posturas, eu vou ter que me preocupar e observar essas oportunidades aqui. Pode passar, Dani. Sustentabilidade, gente. Falam-se tanto em sustentabilidade, aqui nós vamos falar do mercado de carbono, que vem aí com uma possibilidade de injetar 72 bilhões de dólares, receita líquida para o mercado de financiamento dentro do agronegócio, tá? O agronegócio caminha para se tornar referência mundial em termos de eficiência e sustentabilidade. Com o quê, gente? Com ecoinovação, redes colaborativas. A COP26, o que é a COP26? Que aconteceu em novembro de 2021, ela trouxe essa obrigação para os países participantes. Eles assinaram um acordo de concordância de que eles teriam que adotar medidas de equilíbrio na emissão de gases atmosféricos. Todos esses países que lá fizeram parte da COP, na Escócia, em novembro de 2021, passaram, então, a ser autofiscalizados e fiscalizados também por outros países. Ou seja, vamos concordar que nós precisamos evoluir para um agro verde. Nosso agro precisa se preservar. E o nosso agro brasileiro, ele preserva, nós sabemos disso. É o país que mais preserva. Então, quando vocês escutam uma notícia diferente disso nessas redes sociais aí, ou até em canais abertos, avaliem se isso é verdade. Somos um país que temos a maior quantidade de legislação ambiental. O país que tem mais área preservada e, ao mesmo tempo, é o maior exportador de alimento do mundo. Não bate essas informações, né? Está diferente do que os dados
oficiais, gente, não dados retirados da cabeça da Anitta, né? Dados oficiais. Então, quando nós falamos em mercado de carbono e ESG, são políticas que vêm como tendência para o nosso mercado aí, que é o que é o ESG traduzindo para o português? É sustentabilidade baseada no quê? Em políticas sociais, políticas ambientais e de governança corporativa. Talvez alguns conheçam já o que é o ESG, outros nem tanto, mas é a nova tendência que nós temos para os nossos negócios no agro, de qualquer porte, sempre bom lembrar, né? E os programas de compliance, que é programas de estar em conformidade com a legislação. Ah, Odara, eu preciso fazer tudo isso agora para sobreviver no agro. Não, gente, são mudanças gradativas, são mudanças que estão sendo introduzidas no nosso mercado, nosso país, até 1929. Então, dá para nós irmos nos adaptando gradativamente, levando em consideração também estes custos para estar em conformidade. E, falando agora do mercado de carbono, deixa eu ver se tem mais um slide aí. Ah, tá, pode voltar. Falando do mercado de carbono como o mercado da oportunidade do financiamento para os produtores rurais. Sabe aquela área verde que nós temos na propriedade rural, que até pouco tempo a gente odiava ter que manter aquela área ali, não podia ampliar a área de produção? Aquela área lá que estava proibida de cortar uma árvore, que não podia avançar, não podia botar um açude, não podia nada. Pois é, gente, essa área aí, que a lei fez vocês preservar, é também a fonte de financiamento a um custo quase zero para vocês. Vou trazer um exemplo. Áreas de preservação, reserva legal, e todos somos obrigados a manter dentro lá da maioria das propriedades rurais, não somos? O que essas áreas estão fazendo? Estão captando carbono, as árvores, essas árvores nativas, esses biomas desenvolvidos dentro de cada fazenda que nós falamos aqui, estão captando carbono. E o que a COP26 veio e disse? Criamos uma agenda de limitação de efeitos destruidores da atmosfera com a emissão de gases na atmosfera. O principal gás é carbono. Só que essa agenda é cumprida a longo prazo e tem atividades desenvolvidas por inúmeras indústrias e países poluidores que jamais serão zero carbono, zero emissão. Então, essas empresas, como as empresas na China, em sua maioria, o que elas estão sofrendo? Retaliações pelo compromisso que a própria China assumiu sem ter condições de assumir ainda. São retaliações econômicas, obrigatoriedade de ficar 10 dias com a empresa fechada, ter 4 horas de energia elétrica por dia. Imagina empresas na China trabalhando 4 horas. Empresas na China fechadas durante 10 dias. Por quê? Para controlar a emissão de gases na atmosfera. Então, essas empresas sabem que elas já não vão conseguir atingir essas metas. Hoje, amanhã e no futuro também. Porque a atividade é essencialmente poluidora. Essas empresas precisarão, então, o quê para atingir essa meta delas? Comprar daqueles que não poluem tanto, que têm excedentes de carbono, que conseguem capturar esses carbonos com as suas florestas e, com isso, a gente vai certificar essas áreas. Como que isso funciona, Dara? Vai um técnico, uma empresa certificadora que diz assim, hoje, se eu não me engano, a gente viu está 84 euros, né? 84 euros um título. Quanto que vale? Como é um título verde? Um título de carbono, ele equivale a 1 tonelada de gás não emitido na atmosfera. Daí, quantos hectares são necessários para emitir um título, 1 tonelada? Pode ser 1 hectare, gente. Sabe quanto que está por hectare? Em média, 84 euros. Calcula isso por hectare na sua fazenda e pelos anos que essa fazenda tem e vai ter para frente, que essa área de preservação tem e vai ter para frente. Multiplica tudo isso.
Qual o custo para isso? O custo da certificação e de transformar essa 1 não tonelada em um crédito de carbono, que é o custo da emissão, inicialmente, de uma CPR que todo mundo aqui conhece, Cédula de Produto Rural. Só que essa CPR é a CPR verde. Vamos lá, mais um exemplo. O produtor de nosso pecan. Aqui nós temos muitas nogueiras, né? Primeiro da América Latina em produção. O produtor de nosso pecan vai ter 2 fontes de financiamento. Financiamento não, comercialização e financiamento. Porque ele emite uma CPR que é para comercializar o produto da árvore, as nozes. Ou seja, ele produz, tem um custo, né, para produzir e comercializa aquelas nozes. Só que agora ele pode emitir uma segunda CPR com aquilo que deixa de ser emitido de gás carbono na atmosfera, com aquilo que é capturado pelaquela pequena área dele de árvores de pecan. Então, ele vai ganhar dinheiro por isso. Então, ele tem 2 fontes de renda. Quem até agora achava que ter florestas, que ter uma mata nativa, que ter uma reserva legal, uma área de preservação permanente na sua fazenda, enxerguem isso como uma oportunidade. Essa é uma fonte de financiamento, vai injetar 72 bilhões de dólares no Brasil. Tem investidores esperando a emissão desses títulos, porque nós temos poucas empresas certificadoras. É um processo muito pouco regulado ainda, é um processo que vai acontecer entre particulares, ou seja, não tem envolvimento do Estado, do governo. São empresas que vão certificar, pessoas que vão emitir os títulos e vão ser lançados no mercado para venda. Vende lá os títulos por 5 anos, recebe o valor. Qual o custo do produtor? 0, porque aquilo ali já existe. Aquela floresta já está ali. Ou as próprias oliveiras, nosso pecan, continuam produzindo o produto, ele vai comercializar o produto e vai ter uma outra fonte de financiamento que ele pode fazer o quê? Reinvestir no mercado verde ou reinvestir na sua atividade. A Amazônia, gente, não é querer monetizar a nossa preservação, não é querer monetizar o nosso agro verde, que nem eu chamo. Mas imagina o quantos títulos, se nós fôssemos inteligentes o suficiente, eu digo assim, né, governantes, quantos títulos nós poderíamos emitir pela Amazônia? E vender para países poluidores. Uma vez comercializado esses títulos, o governo federal poderia assumir uma responsabilidade de que 60% daqueles recursos advindos dos títulos verdes poderiam ser reinvestidos em preservação e 40% destinados para as atividades estatais. Nós íamos crescer, ganhar mais, ser o país mais verde do que já é ainda, prosperar mais ainda, porque é investir no nosso país e a nossa condição de vida ia ter melhores qualidades. Então, pode passar, Dani. O que eu deixo para o final para vocês aí é inove ou morra. Entenda esse novo mercado, entenda quem direciona o perfil consumidor, que ele está lá na ponta final, mas é aquele carinha lá do final que está dizendo o que vem de tendências para o mercado interno e externo. Vamos entender um pouquinho dessa política, dessas guerras geopolíticas também, do que vem pela frente. Nós estamos em ano de eleição, então é um ano de muita instabilidade. Eu sei que é difícil tomar decisões durante esses períodos, mas é pensando nisso, nesse agro verde, nesse agro sustentável, nessas inovações, e o quanto a gente tem que estar preparado e se profissionalizar e pensar assim, existe todas essas fontes no mercado hoje. Toda essa estrutura de negócio que muitas vezes a gente desconhece está aí para nós disponível. Quando falam que não tem dinheiro para continuar no agro, tem. Busca, faça esse olhar diferenciado. Aprenda a ver o agro como uma grande rede de negócios e que ela pode acontecer para o pequeno, para o médio e para o grande. Então, construindo o agro do futuro, pode passar. Eu agradeço aqui
e deixo para vocês uma frase: você não consegue escolher como vai morrer ou quando. Você consegue apenas decidir como você vai viver agora. Então, a gente pode viver de forma mais inovadora, de forma mais inteligente, de forma mais sustentável. Muito obrigada, gente. Parabéns pela palestra. Eu estava pensando nisso, será que eu dou para ela? Mas vamos fazer o protocolo, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Uma enxurrada de inovações tecnológicas e... Quer fazer? Vou passar para ele. O Daro, que a gente percebe lá no escritório, 2 casos que tu comentou aqui, essa do preço do soja, né, que mudou de um ano para outro de 80 para 180, aí muitos... Pois é, aí muitos produtores nos procuravam para tentar quebrar esse contrato, né? Só que a gente via que ele é muito bem amarrado, não deixa pontas soltas. Então, em nenhum caso, né, se conseguiu, não, então vou lá na Expo Direto falar com o Ney Mânica, que é meu amigo, que ele vai resolver isso. Então, também não existe. E também essa outra questão do... Comentou ali, que a gente vê muito... Isso aí, o cara produtor há 40 anos, aí o filho se forma agrônomo e vem com novas ideias. Então, o pai quer fazer de uma maneira, o filho quer fazer de outra, e, às vezes, a gente vê que gera esse conflito interno, né? Bom, isso, eu digo, não é só lá. Como eu sempre falo, meu pai faz 45 anos que é advogado lá em Tapejara, somos 3 filhos advogados, e ele tem uma mentalidade, né? Tem a experiência, a gente vai chegando com novas ideias também. Às vezes acontece esse tipo de coisa. Vai acontecer, né? Quem é tu para vir dar opinião no meu negócio? Bem assim. Quem é tu na fila do pão? Fica aí. Que nem eu disse que eu ouvi, né? O que tu pensa, guria? Com 1,50 m de altura, vem dar pitaco aqui no meu negócio. Pois é, né? Mas o senhor é bom plantando, eu sou bom em negócios. Então, vamos lá. Cada macaco no seu galho. Contra os contratos de compra e venda de soja futura. Realmente, deu, sim, uma grande quebradeira no mercado. O que a gente tem que entender? O produtor tem justificativa para não entregar o produto? Depende, gente. Eu trabalho defendendo o produtor rural, então dificilmente eu vou desenvolver uma tese que vá contra ele. Mas vocês viram que todo o sistema é dependente, né? Que se um elo daquela cadeia ali falhar, vai falhar, e aquele produto também não vai chegar lá em quem está passando fome. A verdade é essa, né? Só que todos que se comprometem nessa relação contratual assumem compromissos. E o produtor que não colheu, ele pode, sim, buscar uma revisão deste contrato, ou até uma rescisão. Tá? Tem alternativas jurídicas para isso. Mas aquele produtor que colheu, na sua integridade, tudo aquilo que havia se comprometido, mas porque o mercado subiu, não entregar, ele causa um prejuízo no mercado. Porque a empresa intermediadora, a trade, e o país que está dependendo do alimento também vão sofrer as suas punições. Aquele que comercializou para o outro país vai ter lá uma pena, seja uma multa, uma pena pecuniária, que ele vai ter que arcar. O que a gente pode avaliar aí, questão de perdas e danos? Aquilo que ele está deixando de ganhar. Porque, na verdade, não é questão de perda, né, que a gente está falando. O produtor não está perdendo, porque o negócio já está feito. É aquilo que ele está deixando de ganhar, porque o preço subiu muito. Então, a gente sempre acha que está sendo injustiçado. Nós temos processo lá no escritório nesse sentido, e, realmente, as decisões são bem conflitantes, nada, assim, muito pacífico nessa coisa. Mas o que eu posso te dizer? Quando o produtor realmente não teve o fruto da produção, ele não colheu suficientemente, ele vai buscar, sim, para rescindir aquele contrato, ou mesmo rever as cláusulas contratuais, ou até mesmo que tenha essa cláusula de ajuste entre eles, para ela seja revista de um acordo que proporcione rentabilidade e a manutenção da atividade, tanto para aquele que precisa entregar o produto, como para o produtor rural. Dá para sempre buscar um acordo, né? A gente era um produtor que não entregou nada. Nós temos, que é lá de São Paulo, acho que é. Não teve contraprestação também. Era um acordo futuro. O que é esse acordo futuro?
O produtor não fez uma operação de barter, ele não fez uma operação de troca, ele não recebeu nenhum insumo antes, ele não recebeu dinheiro, ele não recebeu fertilizante. É que nem uma promessa de compra e venda. Pensa, eu vou lá na construtora, eles me vendem uma promessa de compra e venda, de que eu vou construir um prédio, né? Mas se aquele prédio não sair do papel, mantém o contrato? Não, não tem objeto. É a mesma coisa se eu não produzir. Eu não tenho objeto. O contrato não deve prevalecer por si só. Teve perdas e danos para quem deixou de receber o produto? Se teve perdas e danos, ele vai ter que comprovar que tem uma relação contratual. Essa trade chegou a comercializar esse produto com uma empresa em outro país ou outra empresa. Que ele tem um contrato se comprometendo com a entrega. O que as trades não fazem? Elas não entregam esses contratos, porque a estratégia delas é manter em sigilo para quem elas vendem. Então, eles não conseguem comprovar as perdas e danos. E daí, nesse ponto, é bom para nós, né, advogados de produtor rural, porque se eles não comprovam as perdas e danos, a gente consegue ter uma justa razão aí para vir ser objeto de rescisão ou até uma revisão de algumas cláusulas do contrato. Nesse caso específico que ela está contando, a trading está oferecendo uma multa 40% menor indenizatória ao produtor do valor que ele pagaria contratualmente, né? No contrato, a previsão de multa é de 50%. Eles vieram, como eles não conseguiram comprovar a relação com um terceiro de que eles haviam vendido o produto que eles compraram do produtor rural pessoa física, eles baixaram a multa para 10%. Então, um ganho aí. Mas a gente não aceitou, a gente está ainda defendendo a tese, né, de que o produtor não deve. Para quê, né? Por que a gente vai pagar dessa? A gente acha que não deve nada. Então, claro, cada caso é um caso, é difícil analisar. Não tem pontos pacíficos na nossa jurisprudência, é uma decisão, são processos que foram ingressados agora, recentemente, na Justiça, então, não chegou nenhum no STJ para a gente dizer tem uma decisão, uma jurisprudência. Não, gente. Cada tribunal está decidindo de uma forma, e assim, sempre fazer aquela avaliação, né, de responsabilidade, será que eu realmente estou deixando porque... só porque eu não ganhei tudo que eu queria, mas tu tinha condições de avaliar isso aí antes? E eu mostrei para vocês que a gente sempre tem, né? A gente não consegue prever muito para o futuro. Ainda mais que a gente está ainda vivendo esses momentos de instabilidade. Mas a gente consegue conhecer o nosso negócio, conhecer os nossos números e saber quanto eu posso comprometer com esse tipo de contrato. O que aconteceu agora? Freou. Ninguém mais quer fazer contrato de compra e venda futura. E o que a gente tem do Plano Safra? Que eu falei que ia tentar falar alguma coisa. Só a previsão de que vai aumentar um pouco as taxas de juros, mas não sabemos as condições, prazos. Quando que termina o Plano Safra vigente? Termina agora, dia 30. Já era para a gente estar com esses valores, esses recursos disponíveis no mercado. Já era para a gente estar sabendo tudo isso, mas, infelizmente, está tudo atrasado. Teve agora uma liberação adicional de valores complementar, muito mínima, não atinge, o Plano Safra já atinge 1/3 dos produtores rurais do país. Então, nós temos que pensar que existem outras formas de financiar e buscar os melhores parceiros estratégicos na hora de tomar recursos, né? Às vezes, talvez por 0,5% a gente deixa de fazer negócio com o banco A para fazer com o banco B, mas aquele banco ele é teu apoiador, ele é um parceiro estratégico na hora que tu precisa. Se precisar prorrogar, se precisar empurrar essa dívida lá para frente, ele vai estar do teu lado. Então, sempre pensar nesses pontos aí. E na questão da gestão de conflitos, aí, né, é complicado realmente, é um trabalho feito com mediadores, com a advogada como a Gabi, ali, que consegue fazer esse trabalho de gerenciar conflitos muito bem. Eu, por exemplo, não ia dar certo, né? Começar a brigar. Eu brigava junto também. Vamos para o tapa, né? Então, não ia funcionar. Eu ia ser a primeira a sair batendo a porta. Mas, por isso que eu prefiro ficar nessa parte aqui mais de gestão aqui do negócio. É que eu tenho muita inteligência emocional, né, Gabi? Muita inteligência emocional. Mas alguém mais, gente, gostaria de fazer uma pergunta sobre
ao futuro aí do agronegócio, os desafios que nós temos para enfrentar, ou se eu puder colaborar com vocês. Eu sei que eu passei bastante coisa. Olha lá, tem 2 lá. $50 no nosso contrato. E não baixaram nada. Essa aí acabou nem convencendo. Não, sempre acha um jeito. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa tarde. Quase boa noite já. Primeiramente, parabéns, Odara. Obrigada. Odara, né? Agradeço pelas informações. Foi uma belíssima palestra. Eu acho que é de fundamental importância, né, a gente escutar uma pessoa ainda mais com um preparo como o teu. Eu sou engenheira agrônoma, sou de Santa Catarina, primeira vez na feira, e fiquei muito contente em poder participar, né, do seminário. A minha pergunta ela é mais uma reflexão, na verdade, que eu gostaria que você talvez falasse um pouquinho mais, que é como lidar, na minha opinião, com esse abismo, né, que existe, como você muito bem colocou, de uma agricultura, de um agronegócio que tem, né, embora todo esse cenário que a gente vive e que sempre vamos ter, de dificuldade, mas com um cenário de ascensão, né, uma agricultura, um modelo de um negócio que segue para a sustentabilidade, que eu acho que é o que há de mais, né, moderno para se ter, e ao passo com um número tão grande que vocês comentaram do número de miséria, 86 milhões, né? Ao passo que a gente tem um futuro brilhante para cá, tão triste para cá. A minha dúvida, e não sei se os demais compartilham, é como lidar com isso e como, de alguma forma, sei lá, usar isso a favor e tentar reverter um pouco dessa situação. Porque, vamos produzir alimento, produzimos, mas, mesmo assim, esse número continua crescendo. É mais nesse sentido a minha dúvida. Muito boa a tua sugestão, a reflexão que tu fez, porque, na verdade, esses números de miséria e de fome total que nós vamos atingir ainda, né, gente, porque os efeitos da pandemia, os efeitos dessa guerra continuam produzindo números, são números tristes. Então, vale a reflexão no sentido de quanto responsáveis nós somos, né? Tudo bem, a gente pode pensar, mas não foi o Brasil, não participou dessa guerra, já não tem nada a ver com isso. Nossa, gente, a gente tem um mercado de oportunidade. Não é ver uma oportunidade no sofrimento do outro, é amenizar o sofrimento do outro com a oportunidade que nós temos. Eu penso assim. Então, nós precisamos de mais alimento, nós temos cada vez mais população, nós temos uma capacidade também reduzida de renda, de compra dos consumidores, tanto interno como lá fora, porque, na verdade, assim, pensa, se o produtor deixa de produzir em outros países, ele deixa de recolher imposto. Quando ele deixa de recolher imposto, também a máquina estatal já não funciona tão bem. Então, se tudo estiver funcionando bem, se recolhe bastante imposto, se consegue realizar bastante obras dentro do país, consegue melhorar muita coisa. Então, nós estamos que nem costuma se dizer nas redes sociais, aí no mar azul, né, para o agro brasileiro. Porque ele é o único país realmente que tem potencial para crescer, melhorar a sua produtividade, os preços tendem a se manter equilibrados, tendo em vista que o poder de compra também está reduzido, né? Mas vai aumentar o volume de compras e alguns outros países que antes não compravam do Brasil passarão a comprar. E a gente tem alimento em excesso, gente. A gente pode garantir que toda a população brasileira fique bem gordinha e, mesmo assim, vai ter alimento em excesso para comercializar no mundo. Então, é mais uma questão do quanto nós somos hoje já responsáveis por essa atividade se permanecer no mercado. Eu digo assim, que a questão de produzir alimentos já é uma questão não é mais nem de ordem nacional, de Estado, de política de Estado. É uma política mundial, que deveria todas as nações se unir para apoiarem, promoverem o desenvolvimento do agro do Brasil, porque é daqui que sai, é daqui que vai sair esse alimento. E, como eu disse anteriormente, né, temos os nossos desafios, temos as nossas dívidas passadas, né, o produtor que hoje precisa investir, precisa produzir mais, precisa melhorar, precisa aperfeiçoar seus métodos, precisa de recursos. Mas, para ele ter acesso a recursos, ele precisa resolver o problema da dívida do passado lá.
e aí que entramos com essa orientação, essa educação financeira para o agro, e no sentido de buscar soluções junto, né, aos poderes públicos para resolver o endividamento no agro. Recentemente, no final do ano, foi criada a lei do superendividamento, que não incluiu o crédito rural, mas incluiu dívidas com instituições financeiras, menos dívidas entre particulares, ou seja, com órgãos estatais, com instituições financeiras, onde o produtor rural que tenha dívidas com instituições financeiras, que não sejam o crédito rural, mas o cartão de crédito, um rotativo, que muitas vezes a gente sabe que é usado para pagar lá a dívida e para investir na fazenda. Se não conseguir resolver pela linha do crédito rural, vai usar essa lei do superendividamento, que é 14.181, que é do final do ano agora, que deu uma condição de 180 dias para o início do pagamento da primeira parcela e 5 anos para pagamento dessas dívidas que pessoas físicas tenham com instituições financeiras. Então, é uma solução que está aí, pode amenizar um tipo de dívida, mas quando a dívida for eminentemente de natureza crédito rural, a gente deve buscar o que a legislação prevê, que é a prorrogação, que é um alongamento de acordo com o quê? Com a real capacidade de pagamento de cada produtor rural. Por isso que eu digo, essas resoluções que são publicadas no mercado aí, que são publicadas pelo Banco Central, que coloca todo mundo na mesma vala, para mim não tem eficiência nenhuma no aspecto financeiro e de restabelecer a saúde econômica do produtor rural. Porque quando diz que o João, a Maria e o Pedro vão receber 7 anos, não está avaliando a real capacidade de pagamento da Maria, do João e do Pedro. Ninguém sabe o que eles têm de endividamento acumulado e os outros compromissos com o mercado. Então, por isso que tem que ser avaliado individualmente. Então, existem soluções, existem resoluções, dá para a gente resolver o problema do passado, mas, para olhar para o futuro, a gente tem que pensar com responsabilidade, o quanto mais responsáveis nós somos agora. E que parar não é uma opção, tem que avançar. Eu vou passar para o próximo, que quer fazer um questionamento. Boa tarde a todos. Sérgio Coz, vice-presidente da Indústria e Comércio da FENARROZ. É um prazer tê-los todos aqui conosco. Parabenizar a Odara e dizer que a mulher está no lugar que ela onde sempre deveria estar. Tá? A mulher no agronegócio. Então, nada melhor que um seminário nacional da mulher do agronegócio. Odara, como produtor rural também, gostaria de fazer uma pergunta. Tu comentaste sobre a certificação da emissão dos gases, e eu gostaria de saber se isso já está em prática no Brasil, uma primeira pergunta, e a segunda pergunta, se existem órgãos que já estão fazendo essa certificação, para que a gente possa, eu me interesso e muito, porque eu tenho muita área controlada, para que eu possa ingressar nesse trabalho. Parabéns, mais uma vez, e sucesso. Tá bem? Obrigada, Sérgio. Sim, Sérgio, já está funcionando o mercado de carbono, que nós chamamos a comercialização dos títulos verdes. Existem algumas empresas, para uma empresa operar como certificadora, ela ainda tem que obedecer requisitos em caráter que são atribuídos em nível mundial. Por quê? Porque a COP26 ela reuniu inúmeros países, né? Então, são verificações que devem obedecer critérios mundiais de descarbonificação. Eu nunca consigo falar essa palavra, antes eu também passei por isso, tu lembra, né? Vocês entenderam, né? De não emissão de carbonos, de gases de efeito estufa, enfim. E, então, já existem essas empresas certificadoras no país. Muitas são empresas multinacionais, porque tem que atender, as pessoas que trabalham na empresa têm que ter essas certificações para estar habilitado em dizer o quanto a tua fazenda poderá não estar emitindo ou captando carbono e quantos quantas toneladas de carbonos aquela tua área, seja ela 10 hectares, 20 hectares, 200 hectares, ela tem de quantas toneladas e quantos títulos isso vão gerar. Para que daí tu possa colocar esse título que tu vai gerar aí,
que pode ser uma CPR que tu vai levar no mercado financeiro e ela vai virar um CRA, um certificados de recebíveis do agronegócio, e aquilo vai operar como um sistema de bolsa, porque os investidores já estão lá esperando. Eles já estão lá com esse... Atualmente já tem 30 bilhões. Então, nós podemos chegar a 76 bilhões de dólares aí, fora o mercado interno ainda. Isso é avaliando o mercado externo, investidores fora do Brasil e países interessados em adquirir estes títulos. Tem várias empresas já operando, mas são empresas que, nem eu digo assim, ó, hoje no Brasil não tem influência estatal, órgãos governamentais que vão regular isso aí, não. Quando o projeto de lei saiu, ele saiu exatamente com esse intuito de que não era mais uma obrigação para o governo não tinha como, órgãos de fiscalização não têm capacidade para abraçar esse projeto, então é uma relação entre particulares mesmo, então são empresas certificadoras. Pensa numa empresa de auditoria para a tua empresa. Aquela empresa que vai auditar lá, ela tem que ter algumas certificações para poder fazer isso. Essas empresas de certificação, da mesma forma, vão estar habilitadas para poder emitir, então, a quantidade de carbono que tu deixa de emitir ou que tu captura das outras empresas para, então, saber quantas toneladas aí, quantos títulos tu vai ter. Já está funcionando, sim. Mais alguém, gente? Fique à vontade. Esse assunto aí podia entrar à noite. Então, vamos finalizar o evento, né? Vou te entregar aqui a lembrancinha para tu levar para o escritório.